Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar de um tema: confundindo para governar, ou seja, confundindo para dominar. É uma das táticas, não só desse governo, como é uma das táticas da extrema-direita nesses últimos dias. Porém, o que me deixa mais estarrecido não são as estratégias da extrema-direita, e sim a educação está sendo afetada pelas suas práticas, pelas suas táticas militares, muitas das vezes. Isso é o que tem me causado espécie, muito mais na educação regular, sobretudo no Rio de Janeiro, mas eu penso que não deva ser diferente em outros estados. Evidentemente que nesse pormenor as universidades talvez proponham uma autonomia maior e até consigam ter uma maior autonomia. Porém, as escolas regulares, onde a produção intelectual não é a primazia, porque a escola ela é mais conservadora, porque ela vai, evidentemente, passar a tradição científica para os estudantes. A escola não faz ciência. Porém, as universidades, elas têm esse protagonismo porque há a pesquisa. Então, a princípio, há uma autonomia intelectual quase que incontestável nas universidades. Porém, as escolas e nós, professores da rede regular de ensino, muitas das vezes nos formamos e vamos para o mercado de trabalho e nos ocupamos tanto que acabamos nos divorciando das universidades, ou seja, deixamos de produzir intelectualmente e ficamos ali bancando a babá de luxo, porque assim, muitas das vezes, que a sociedade nos enxerga. Então ficamos ali bancando as babás de luxo, os chatos da greve, sem um protagonismo no debate público. Por isso eu tenho proposto também, a partir desse canal, que nós, professores, assumamos o protagonismo que nos é devido. Afinal de contas, somos educadores, levamos a cultura formal para essa grande multidão que passa pela escola pública. Então, evidentemente, somos merecedores de um maior protagonismo, sobretudo quando o tema é educação, onde, curiosamente, não somos os protagonistas do debate onde nós estamos inseridos. A reforma da educação veio como uma avalanche a partir do governo Temer. Segundo informações, foi a primeira medida tomada por Temer, e ela vem como um rolo compressor, sem que nós, professores, tenhamos participado dela mais efetivamente. Então, eu gostaria de falar sobre esse tema, confundindo para governar, confundindo para dominar. Isso é muito presente na história do mundo, quando as pessoas se utilizam daquilo que é chamado de guerra híbrida. Ou seja, o Hitler, por exemplo, dizia que estava levando os judeus para uma reciclagem. E segundo um documentário muito famoso, Arquitetura da Destruição, quando as pessoas começaram a ver cabelos sobrevoarem sobre a cidade, começou-se a desconfiar. Aí chegou-se a consciência de que os judeus estavam sendo mortos naquele holocausto, naqueles campos de concentração. Então, na guerra híbrida, você, de uma certa forma, você precisa dominar. E para dominar, você precisa confundir. Putin hoje faz isso. Ele, segundo as agências internacionais, ele divulga informações falsas a respeito
do próprio combate. E com isso ele domina através da confusão e não da informação correta, e não da realidade, e não daquilo que nós chamamos de a verdade. Então, confundindo para dominar é uma das táticas desse governo, é uma das táticas da extrema-direita e foi uma das táticas principais do seu principal articulador intelectual que não conseguiu passar da 5ª série, chamado Olavo de Carvalho, que veio a falecer há pouco tempo. Mas antes de entrarmos mais especificamente nesse tema, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, comente, compartilhe, principalmente se você entende a importância desse canal, quer convidar a classe dos professores para que possamos participar do debate público. Professores, venham para o debate público. E também esse canal tem o objetivo de combater esse pensamento binário, o nós e eles fácil através das redes sociais, que também é muito presente, né? Ou seja, essa confusão para dominar é muito própria do pensamento binário, que joga simplesmente a realidade cultural, social e política em enquetes. É isso ou aquilo? Como se a realidade fosse uma realidade de issos ou aquilos. Não, a realidade é muito mais complexa do que os issos ou aquilos das enquetes. E também esse canal você pode contribuir para ele através do endereço Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 05504880, Bradesco, Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 05504880, Bradesco. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Eu falei que esse tema confundindo para dominar tem estado presente nas escolas regulares, sobretudo no Rio de Janeiro. E uma das maneiras de confundir é falando coisas que não estão muito claras. Por exemplo, as informações que chegam para nós agora que nós, professores, não podemos doutrinar. Já é meio complicado porque doutrina e ensino são palavras muito correlatas, às vezes sinonímicas. Mas o que é? O que é não doutrinar? Porque eu nunca vi esse governo se voltar contra ensino religioso nas escolas. E as escolas do Rio têm ensino religioso. Então, o não doutrinar é só em relação à suposta esquerda? Porque desde muitos anos, e nós passamos por isso no passado, tínhamos professores que tinham inclinações políticas, uns mais à esquerda, outros mais à direita, e isso não era problema. E depois o professor passava a sua matéria e nem sempre concordávamos com o professor. Nós não concordávamos necessariamente com o professor. O professor não conseguia fazer a cabeça de todo mundo. Aliás, se todos são de esquerda na educação, como teríamos feito a cabeça dos nossos alunos que hoje deveriam ter votado no Lula, na esquerda? Então, existe esse mito de que nós fazemos a cabeça. Então, não está claro o que é essa doutrinação. E outra coisa, há uma confusão no sentido de que se você doutrinar, se você falar coisas que partidariamente você está doutrinando, é como se você estivesse cometendo um crime. Mas que crime é esse? Qual é o código? Você não pode doutrinar, mas o que é doutrinar? Como se o professor não tivesse certos direitos. Claro, eu entendo que o professor não deve chegar em sala de aula e Bolsonaro 2022, Lula 2022. Mas eu já me perguntaram, votou em quem? Eu falei, Ciro Gomes, e vou votar de novo. Por quê? Por causa disso, disso e disso. E às vezes numa aula eu digo, Bolsonaro errou nisso, nisso e nisso.
Qual é o problema? E eu posso abrir também um parênteses muitas das vezes. Às vezes surge uma conversa assim, amistosa. Às vezes os alunos estão copiando a matéria e eles ficam ali enquanto eles estão copiando a matéria. Professor, e isso? Professor, e aquilo? Não, você só pode falar da sua matéria, não pode falar mais de nada. Ah, é? Ah, é? Então eu sou professor de matemática, por exemplo. Então eu estou dando aula de matemática. Aí um aluno fala assim, professor, não vou usar... Vamos supor, no auge da pandemia, um aluno chegasse para o professor e falar, professor, não quero usar máscara não. Então o professor de matemática não deve falar que o aluno deve usar máscara porque ele é de matemática. E usar máscara é um assunto da ciência. Ah, é? É um assunto da biologia. Ah, é? Professor, eu acho que esse negócio de prevenção, camisinha, é bobagem. Então eu, que sou professor de filosofia, não posso tocar nesse assunto. Porque eu não devo incentivar o aluno a se precaver, a se preservar, porque eu sou professor. Então o que é falar só da sua matéria? Então eu não posso aconselhar um aluno? Eu não posso aconselhar um aluno em relação a um assunto como esse? Como assim? Então, se o professor é professor de ciência e votar é um assunto das ciências sociais, então o professor não deve incentivar ao voto? Então, são muitos assuntos que atravessam as nossas matérias, que atravessam os nossos diálogos, muitas das vezes em sala de aula, que não fazem parte da nossa matéria. Então, o que é esse raio de que você só pode falar da sua matéria? Não estou entendendo. Me parece uma coisa de confusão para dominar. É aquela coisa, não pode, mas o que não pode? Sabe? Tá pintando um clima muito parecido, guardadas as devidas proporções, com a época do totalitarismo, guardadas as devidas proporções, é claro, só estou citando algumas semelhanças, que é o terror. O terror é diferente do medo. No medo, você tem um objeto específico para temer. Eu temo isso ou eu temo aquilo. No terror, você não tem objeto para temer. Então, os professores estão mais ou menos assim, aterrorizados, sem saber de onde vem o ataque, mas o ataque pode vir. Você está me entendendo? O nome disso é terror. O que é terrorismo? É o cara entender, é um grupo terrorista deixar claro que ele pode explodir as bases de um país a qualquer momento. Então, a qualquer momento ele pode explodir as bases daquele país. Isso é terrorismo. O que está acontecendo com muitos de nós professores é isso. Alguns estão ficando aterrorizados, porque não sabe de onde vem o ataque, mas ele pode vir. Ele pode vir, de repente, de um pai desinformado que chega na escola, e o pai virou gestor escolar agora. O pai chegou na escola, o avô chegou na escola, a vovó chegou na escola, o cachorro chegou na escola, o papagaio chegou na escola, eles são os gestores. Aí todo mundo cheio de dedos para receber. Chegou o pai, professor, senta. Chegou o pai chegou o pai, chegou a mãe. Ele pode fazer uma denúncia. Aí ele pode fazer uma denúncia? E o pai virou o gestor. Virou o gestor por questões absolutamente fora do contexto, às vezes por questões morais. Um professor teve problemas porque falou da tradição afro-brasileira, os pais foram lá e fizeram abaixo-assinado para o professor sair. Então os pais entraram na escola e viraram os gestores. E outra coisa, o professor está sem respaldo. Por quê? Porque as direções e as coordenadorias estão simplesmente aceitando. Essa pressão da extrema-direita não está reagindo. Está simplesmente aceitando, sem questionar, sem reagir. E nós estamos ficando acuados. Mas eu não vou ficar acuado, não. Eu vou falar e convido você a falar, porque essa confusão é uma confusão para confundir. Estão querendo nos
né? Estão querendo fazer uma confusão para dominar. Dominar pela confusão. Coisa que fazia Olavo de Carvalho. O mentor intelectual do governo Bolsonaro, que veio a falecer há pouco tempo e que não passou da 5ª série porque não conseguia aprender nada. Pérolas de Olavo de Carvalho. A Pepsi Cola usa fetos humanos para adoçar refrigerante. Cigarro não faz mal. E segundo informações, morreu de efezemas pulmonares por consumo do tabaco. Namorou com a ideia de que a Terra é plana, ou seja, aliás, essa ideia também de que a Terra é plana é uma outra ideia de confundir para dominar. Porque se eu digo que a Terra é plana, apesar da ciência dizer que não, eu confundo dizendo que a ciência, ou jogando dúvidas sobre a ciência. Porque jogando dúvidas sobre a ciência eu não tenho a base científica. Então eu domino através da confusão, jogando dúvidas sobre a ciência. Então, uma pessoa me disse, mas é tão importante assim dizer que a Terra não é plana? É. Porque eu jogo dúvidas sobre a ciência numa coisa muito básica, porque todas as fotos de satélite mostram a Terra esférica. Então a Terra definitivamente não é plana. Mas ao confundir os princípios da ciência, as provas científicas, as fotografias, eu lanço dúvidas sobre aquilo que está provado cientificamente, confundindo as pessoas. Aí, ao confundir, eu domino através da confusão, como fazia Olavo de Carvalho, como faz a extrema-direita. Não que a esquerda não mentisse. Não que a esquerda não mentisse. O político não tem a verdade como fundamento principal sempre. O que eu estou afirmando é que nesse momento da extrema-direita, nesse momento do governo Bolsonaro, a fake news, ou seja, a negação da realidade, é uma das maneiras de dominar, porque ao mentir, ou seja, ao confundir, ao dizer que nem a prova científica é real, eu confundo, e ao confundir, eu domino. E nós, educadores, coordenadorias, estamos entrando nessa onda de confusão. Ou seja, às vezes nos acusam de coisas. Doutrinação, mas doutrinação de quê? Não, porque o professor está falando coisas fora da matéria. Vem aqui falar o que eu estou falando fora da matéria, seu cabeça de bagre. Vem aqui falar o que é fora da matéria. Porque eu coloco qualquer coisa dentro da minha matéria. Eu pego culinária, eu pego maquiagem, assunto sobre maquiagem e coloco dentro da minha matéria. É ruim de eu sair da minha matéria, hein? E às vezes abro um parênteses, porque às vezes o aluno pergunta alguma coisa e eu acho importante responder se eu tenho condições de responder, mesmo estando fora teoricamente da minha matéria, porque, aliás, fora entre aspas, porque a filosofia é uma matéria altamente dialógica. A tradição filosófica é dialógica. Então, se você acha que o professor está saindo do assunto, porque às vezes ele fala coisas que ele declina para assuntos diversos, é porque você não leu Sócrates, seu cabeça de bagre. É porque você não leu Platão, seu cabeça de bagre. Então, estuda um pouquinho dialética platônica, estuda um pouquinho os diálogos socráticos na cidade, que você vai entender do que eu estou falando. Então, a filosofia é uma tradição dialética. Por isso que é importante estudar. Não dá para ser filósofo autodidata, como o cabeça de bagre já falecido Olavo de Carvalho, que dizia que é filósofo autodidata. Filosofia, você precisa até de uma certa maturidade para filosofar bem. Então, estão querendo nos dominar pela confusão, dizendo que aquilo que é, não é, porque era isso que Olavo de Carvalho fazia. Perguntaram para ele, qual o objetivo seu, Olavo de Carvalho? Sabe o que ele falou? Eu vim fuder tudo. Eu vim fuder tudo.
E se ele veio fuder tudo e você é discípulo dele, ele veio fuder você e vai fuder você também. Mas aqui não. Aqui não. Por aqui não passa. Ok, galera? Vocês são do coração.